verdade, uma generalização bem que imediata das integrais duplas. A novidade, de fato, no trabalho com a integração tripla, diz respeito a um tipo de mudança de variáveis, que é específica da integral tripla, e que a gente vai ver posteriormente, possivelmente segunda-feira. Mas, a princípio, a gente pode, digamos assim, simplificar o raciocínio no que diz respeito ao trabalho com a integral tripla, dizendo o seguinte: a integral tripla, evidentemente, a dupla tinha por domínio de integração uma região, porque nela nós tínhamos apenas duas variáveis. Então, com duas variáveis, eu tenho uma figura bidimensional, tenho uma região. E na tripla, como eu tenho três variáveis, o meu domínio de integração deixa de ser uma região e passa a ser uma figura tridimensional, ou seja, um sólido, uma figura fechada e tridimensional. Eu vou expandir aqui o quadro, e aí, por favor, quem quiser se pronunciar, faça, né, através do áudio, tá bom? Então, nós teremos, a partir de agora, o trabalho de calcular integrais que são representadas da seguinte maneira: integral tripla, aqui não mais aquela letra tradicional que a gente usava para representar uma região, a letra D, mas sim uma letra L, porque a integral tripla tem como domínio de integração um sólido. A função aqui podendo trazer até três variáveis, não é obrigatório que traga todas, mas agora, claro que poderemos chegar até três. E é evidente que isso aqui passa a ser o que a gente chama de integral tripla. Uma função de três variáveis, um domínio de integração que é um sólido, porque as três variáveis variam, né, formando um sólido, e um trabalho que normalmente a gente desenvolve da seguinte maneira: como nós estudamos exaustivamente a integral dupla, então, e essa integral dupla que nós estudamos, ela era calculada em x e y, no plano xy. Como agora nós temos uma integral tripla em x, y e z, e as três variáveis estão num sólido, o que é natural que se faça? Né? O que é natural que se faça? É procurar resolver a primeira integral em relação a z, para que depois, resolvida a integral em z, ou seja, estabelecida a variação de z dentro desse sólido, sobre para terminar o problema o cálculo de uma integral dupla em x e y. Nós temos uma integral tripla em x, y e z. Se eu resolvo a integral em z, o que resta para fazer é uma integral dupla em x e y. Ou seja, se eu resolvo a integral em z, acabo chegando no problema que eu conheço razoavelmente, que é
solução de uma integral dupla em x e y. Aí você vai dizer, sempre posso fazer isso? Não. Infelizmente, depende do sólido. Então, a gente vai dizer que um sólido, né, está numa posição padrão se realmente for possível eu fazer a variação de z dentro dele, me livrar, no português bem claro, me livrar da integral em z e, posteriormente, resolver uma integral dupla em x e y. Por que é que a gente diz que essa situação... Por que é que a gente diz que essa situação corresponde a uma situação em que o sólido está numa posição padrão? Porque, primeiro, eu vou tentar resolver a primeira integral em z, significa, eu vou procurar estabelecer a variação de z. Como é que eu estabeleço a variação de z? Como estabeleço a variação de qualquer variável, respeitando o sentido crescente do seu eixo. Então, a variação de z agora no sólido será obtida colocando setas verticais de baixo para cima. Por quê? Porque o eixo z é o eixo vertical e ele cresce de baixo para cima. Então, se o sólido me é dado com uma base no plano XY e uma altura, então eu estou numa posição ótima, uma posição padrão, porque eu meço a altura, que é a variação de z, e depois, resolvida a integral em z, vou para uma integral dupla na base do sólido, lá no plano XY. E aí, como eu disse, infelizmente, nem sempre isso é possível. É evidente que vai depender da posição do sólido. Se o sólido estiver nessa posição que a gente está descrevendo, aí eu tenho, de fato, um sólido na posição padrão. Então, por exemplo, sem a gente precisar desenvolver teoria nenhuma, a gente consegue resolver integral tripla com facilidade. Suponha que nós tenhamos o seguinte problema. Esse é exatamente o primeiro problema da segunda lista. Você considera o sólido como sendo o tetraedro do primeiro octante, delimitado pelos planos coordenados e pelo plano x mais y mais z igual a 1. Ou seja, um sólido com o qual nós já trabalhamos. Nós calculamos o volume desse sólido. Calculamos o volume dele como aplicação da integral dupla. Mas agora a gente quer utilizar esse sólido não para calcular o volume dele, mas utilizá-lo como domínio de integração, como o sólido sobre o qual a integral tripla será calculada. Integral tripla de quem? Da função y. Então, o primeiro problema da lista 2 diz exatamente isso. Considere o sólido como sendo o tetraedro do primeiro octante, delimitado pelos planos coordenados e pelo plano x mais y mais z igual a 1, e sobre ele, aqui, calcule a integral tripla de y dx, dy, dz. Esse sólido está na posição que nós chamamos de padrão, a posição ideal. Ele tem uma base no plano XY e eu posso, por meio de setas verticais que apontam para cima, medir a variação de z. Feita a medida da variação de z, resolvo a integral em z e acabo caindo numa integral em x e y, no plano xy. Integral dupla, com a qual eu já tenho muito mais familiaridade. Tá ok? Então, a figura que está aqui
ela é suficientemente clara, eu suponho. Né? Não desenhei a figura mais uma vez, porque a gente já trabalhou com esse sólido. Né? Estão aqui os planos coordenados, x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, e o plano x mais y mais z igual a 1, que, como a gente viu, por ele ter as três variáveis em sua equação, a melhor maneira de esboçá-lo graficamente é apanhando os pontos em que ele corta os eixos, e temos aí, então, um sólido. Não queremos o volume dele, mas queremos utilizá-lo exatamente como o problema manda, como domínio de integração para calcular a integral tripla da função y. Então, o que é que eu faço? Eu vou dizer que essa integral tripla que está sendo proposta, integral tripla sobre L de y dx dy dz, eu vou, tendo em vista a posição do sólido que favorece esse procedimento, eu vou dizer que vou calcular da seguinte maneira. Vou resolver primeiro a integral de y dz, vou evidentemente procurar a variação de z, e depois vou resolver uma integral dupla em x e y. Integral dupla sobre quem? Sobre uma região que será a base do sólido. Meu primeiro problema é, evidentemente, obter os limites de integração de z. E aí, como a gente falou, o eixo z aponta para cima, é o eixo vertical, no R3. Dentro do sólido, eu coloco minhas setas de baixo para cima, acompanhando o sentido de crescimento do eixo. E essas setas me dizem com muita clareza que o z começa no plano XY, onde ele é zero, e vai até essa rampa que está aqui na parte superior do sólido. Então, o z varia de zero até o plano x mais y mais z igual a 1. É evidente que, então, nesse plano, a gente vai, da equação desse plano, a gente vai extrair o valor de z. Então, claro que lá no plano que está sendo limite superior para a variável z, essa variável vale 1 menos x menos y. Então, eu tenho z variando de 0 até 1 menos x menos y. Logo, resolvo a minha integral de dentro, que, evidentemente, não tenho o que fazer. Tenho aqui o que eu vou ter que resolver, na verdade, é simplesmente y, a minha integral é em z, então y é constante, integral de 0 até 1 menos x menos y de
dz. Claro que isso me dá y, que multiplica 1 menos x menos y. Integral de dz é z, de 0 até 1 menos x menos y, 1 menos x menos y. Então, esse é o resultado da integral de dentro. E agora, acabou? Voltamos, acabou a novidade, né? Voltamos ao problema de resolver uma integral dupla da função y vezes 1 menos x menos y, que a gente pode colocar aqui dy dx. E o que me interessa agora é a base do sólido, para que nessa base eu obtenha a variação de x e também a variação de y. Então, a gente pode parar aqui para fazer o gráfico, né? O gráfico da base do sólido, ou seja, o gráfico da região D. Esse gráfico a gente também já fez. A gente tem aqui, na verdade, uma região triangular. Nós temos aqui y, x, 0. Aqui nós temos a reta x mais y igual a 1, né? Eu acho que dá para lembrar que a gente falou que poderia obter a equação dessa reta tanto utilizando os dois pontos de interseção, 1 e 0 e 0 e 1, como também percebendo que essa reta é exatamente a interseção do plano x mais y mais z igual a 1 com o plano z igual a 0. Se z é igual a 0, eu tenho a equação da reta x mais y igual a 1. E aqui está, então, a base do sólido, que é o sólido era o domínio de integração da integral tripla, a base do sólido é o domínio de integração da integral dupla. E aí a gente vai, como a gente já colocou ali, a primeira integral em relação a y, a gente vai colocar aqui, uma vez que voltamos para o R2, o eixo vertical no R2 é o eixo Y, vamos colocar aqui as nossas setas e a gente vê que o Y varia desde o eixo X até a reta, onde ele vale 1 menos x. Então, y varia de y igual a 0, que é o eixo x,
até y igual a 1 menos x, e o x varia de 0 a 1. Os dois valores numéricos que delimitam a variação de x são exatamente 0 e 1. Deixa aqui mesmo. Então, o que é que nós temos aqui? Os limites de integração. Y de 0 a 1 menos x, x de 0 a 1. Uma integral dupla que a gente já, desse tipo, já resolveu, né, muitas. Então, agora, para a gente, integral de dentro, vamos colocá-la aqui. Integral de dentro agora passa a ser integral de 0 a 1 menos x de y multiplicado por 1 menos x menos y dy. Esse produto aqui, de y multiplicado por 1 menos x menos y, eu acho que é mais interessante a gente fazer esse produto da seguinte maneira. Y por 1 menos x, vou dizer por quê. Porque 1 menos x, isso aqui tudo vai ser constante em relação a y. Então, deixa os dois juntos. Né? E depois menos y2. Ou seja, em vez de multiplicar y por 1, por menos x e por menos y, multiplica y por 1 menos x. Isso vai provocar menos conta. Né? Com toda certeza, provoca menos conta. Porque 1 menos x é constante. E agora você divide aqui, né, essa integral em duas. Você vai ficar com 1 menos x multiplicado pela integral de 0 até 1 menos x de y dy menos integral de 0 até 1 menos x de y2 dy. Você vai separar em integral desse termo menos integral desse. Acontece que no primeiro termo, 1 menos x é constante, vai sair. Então, a integral de dentro vai acabar, né? Vai acabar dando para a gente o quê? Vamos ver aqui. É muito pouco espaço para muita conta. Então, a gente precisa... Já podemos tirar esse gráfico. E podemos também tentar diminuir um pouco o espaço. Não, assim não. Assim vai cortar. Diminuir um pouco o espaço que essa parte está ocupando. Pronto. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos ver se a gente diminui também essa parte. E ficamos, então, com 1 menos x, o termo que está multiplicando a integral,
Na integral, a gente vai ter y2 sobre 2 de 0 a 1 menos x. E depois menos y3 sobre 3, também de 0 até 1 menos x. Logo, o que é que a gente vai obter aqui? Aqui vai aparecer simplesmente 1 menos x ao quadrado sobre 2. Como eu tenho 1 menos x aqui na frente, eu vou ficar com 1 menos x ao cubo sobre 2. Porque aqui vai aparecer 1 menos x ao quadrado, e eu tenho já multiplicando 1 menos x. Então, ficarei com 1 menos x ao cubo sobre 2. E ali, menos 1 menos x ao cubo sobre 3. Não é? Um menos x ao cubo sobre 2, menos 1 menos x ao cubo sobre 3. Aqui o mínimo é 6, né? E eu vou acabar ficando com 1 menos x ao cubo sobre 6. Porque o mínimo sendo 6, 6 por 2, 3, fica 3 vezes 1 menos x ao cubo, e aqui 6 por 3, 2, menos 2 vezes 1 menos x ao cubo. 3 vezes 1 menos x ao cubo, menos 2 vezes 1 menos x ao cubo, 1 vez 1 menos x ao cubo. Então, eu tenho 1 menos x ao cubo sobre 6. É o resultado da nossa integral de dentro. Então, a gente acaba ficando com 1/6. Vamos tirar esse 1/6 que é constante. Aqui, integral de 0 a 1. Aqui dentro, 1 menos x ao cubo dx. A integral de dentro ficou 1 menos x ao cubo sobre 6. A integral de fora é o resultado, é exatamente esse resultado, que deverá ser integrado de 0 a 1. Bom, o que é que a gente pode fazer aqui? Pode fazer uma substituição, ou então desenvolver o cubo da diferença e integrar termo a termo, né? Porque aqui precisaria fazer uma substituição para a gente resolver. Ou desenvolver. Aí fica a critério de cada um. Por exemplo, se desenvolver, o que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter 1/6. Aí aqui, integral de 0 a 1. A expressão daqui vai ficar cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Pronto. Esse seria o desenvolvimento de 1 menos x ao cubo. Não querendo desenvolver, chama U de 1 menos x. Né? Faz uma substituição. Talvez até seja melhor. Né? Você vai fazer menos contas. Né?
Aqui você vai ter 4 termos para integrar, né? Então, vamos optar pela substituição. O que é que a gente vai ter aqui? Se a gente fizer U igual a 1 menos x, du será menos dx. E quando x era 1, u será 0, porque vai ficar 1 menos 1. E quando x era 0, u será 1. Essa, então, é a nossa substituição para resolver a integral. Muito bem. Então, teremos aqui, para não fazer muita conta, 1/6 da integral de 1 até 0, né? De 1 até 0, porque quando x é 1, u é 0. Quando x é 0, u é 1, então vai ficar de 1 até 0. Aqui vai aparecer o 3, e no lugar do dx, teremos menos du, né? Porque du é menos dx, dx será menos du. Então, esse menos ele pode ser jogado lá para frente. A gente vai ter menos 1/6 integral de 1 até 0 de u3 du. Como a gente já fez diversas vezes, né, nós temos, mais uma vez, uma integral com um sinal negativo à frente e os limites de integração numa situação onde o limite superior é menor do que o inferior. Então, a gente pode simplesmente escrever isso aqui como 1/6, elimina o sinal negativo, invertendo os limites de integração. Então, escreve, em vez de menos integral de 0 a 1, menos integral de 1 a 0, escreve mais integral de 0 a 1. É evidente que essa integral, o resultado é 1/4, porque é o 4 sobre 4. De 0 a 1 eu terei 1/4. E como eu tenho 1/6 multiplicando lá na frente, o resultado final nosso será 1 sobre 24. E calculamos tranquilamente a nossa primeira integral tripla. Não é? Calculamos a nossa primeira integral tripla. E ela foi beneficiada, nós fomos beneficiados, o nosso cálculo foi mais simples, exatamente pela razão que eu falei. Porque o sólido nos ajudou. Ele tinha uma base no plano XY, e nós tivemos condições de medir a altura Z, a variação de Z de baixo para cima, e depois resumir o nosso problema a uma integral dupla no plano XY. De fato, então, nesse caso, ou em qualquer caso como esse, a gente tem uma situação realmente simplificada. Professor, o senhor Pois pode não. repetir, por favor, porque aí no U elevado a 3 fica 1/4, por favor?
Não entendi. Repita aí. Nesse finzinho aí, que a integral de u elevado a 3 não fica um quarto, o senhor pode explicar, por Fica um favor? quarto. Aí eu tenho um sexto aqui na frente, né? Ó. Pronto, essa parte eu entendi. Eu não entendi porque fica um quarto. Porque a integral de U3, olha, a integral de U3, essa integral aqui não vai dar o 4 sobre 4, a regra do expoente, né? Integral de U3 é o 4 sobre 4. Aí, como U varia de 0 a 1, você vai ter 1 a quarta, que é 1 sobre 4, 1 quarto, menos, né, 0 a quarta sobre 4, que é 0. Então, 1 quarto. O resultado dela, de fato, é 1 quarto. Porque ela é o 4 sobre 4 e o U varia de 0 a 1. Então, quando eu substituo por 0, dá 0. Quando eu substituo por 1, dá 1. Então, fica 1 quarto. Ok? A razão é essa. É a aplicação direta da regra do expoente, né? Da regra do expoente. Bom, vamos então Professor, verificar uma situação. professor, Pois não. como o senhor falou, então não necessariamente a gente sempre vai tentar resolver o y, né? Ou sempre a gente vai tentar resolver o y primeiro para depois tentar resolver uma Não, integral não, dupla. sempre não. Depende da região, né? O que a gente vai tentar fazer sempre, tentar, desde que o sólido permita, se o meu problema é resolver uma integral tripla, eu vou sempre tentar resolver primeiro a integral em z, como a gente fez aqui. E depois cair numa integral dupla em x e y. Aí cair na integral dupla em x e y, eu particularmente prefiro tentar resolver primeiro em relação a y e a última em relação a x. Agora, por que é que eu falo a gente vai tentar? Porque às vezes não dá. Aqui, por exemplo, deu, tranquilo. Por quê? Porque o sólido estava na posição que a gente considera de padrão. Ele tem uma base no plano XY, e então eu consigo medir com facilidade a altura dele, quer dizer, eu vejo a variação de z, resolvo a integral em z, e depois eu caio numa integral dupla em x e y lá embaixo, lá na base do sólido. Mas isso por quê? Porque a base do sólido estava no plano xy. Então, eu vou resolver uma integral dupla em xy. Vou resolver se eu tiver uma região no plano xy. E eu tenho. A base do sólido é aquela região triangular que a gente usou exatamente para resolver a integral dupla. Mas há casos em que eu não tenho. E aí eu tenho que abrir os olhos para pegar a variação numa ordem diferente. Né? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Vamos supor, tá? Vamos supor que, bom, nesse que nós fizemos, como eu falei, é o exercício 1, tá? Da primeira lista. Esse aqui é o 6. Desculpe, da primeira lista não, da segunda. Esse aqui é o 6. E na hora que a gente fizer o esboço, a gente vai ver que tem que mudar o raciocínio da gente. Esse sólido, ele não vai aparecer na posição que favorece a gente, que é uma base no plano XY e eu podendo medir tranquilamente a altura Z. É ótimo quando acontece isso, mas há vezes em que não acontece. Então, veja bem, o que é que a gente tem aqui? Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui
esse sólido, ele está no primeiro octante também. Então, a gente teria essa situação. A gente teria que Z, Y e X. E o enunciado do problema diz que o sólido... Agora é um problema de volume. A gente vai calcular o volume, evidente, por integral tripla. Tá? Aí, antes de calcular, vamos fazer a figura. Vamos fazer a figura. E eu vou, evidentemente, dizer como é que, no caso da integral tripla, a gente obtém o volume. Porque a gente sabe como é que obtém o volume no caso da integral dupla. Né? No caso da integral dupla, a gente obtém o volume calculando a integral dupla da função que foi responsável pela cobertura do sólido. Né? A função que foi responsável pela cobertura do sólido. No caso da integral tripla, o volume pela integral tripla é semelhante à área pela integral dupla. O que era que a gente tinha que fazer para obter a área de uma região usando a integral dupla? Era calcular sobre aquela região a integral dupla da função 1. Ou seja, a área de uma região D, como nós vimos, era a integral dupla sobre D de dx dy. A função era 1. No caso da integral tripla, o volume de um sólido é a integral tripla da função 1. Então, quando você calcula integral tripla de dx dy dz sem aparecer nenhuma função, ou seja, a função é 1, você está calculando o volume do sólido. Ou seja, o que nós acabamos de fazer não foi um cálculo de volume, foi um cálculo de uma integral tripla. Por quê? Porque a nossa função não era 1, a nossa função era y. Né? Nós calculamos simplesmente uma integral tripla. Quando queremos calcular um volume, então tomamos a função 1. Muito bem. Dito isto, vamos colocar aqui nosso sólido. É dito, né, que o sólido está no primeiro octante e é constituído pelos planos x igual a 0, que é esse aqui na frente, y igual a 0, que é esse aqui à nossa esquerda, z igual a x, né? Onde estará o plano z igual a x? Aí a gente tem que lembrar, né, que a gente já disse que se a equação do plano não contém as 3 variáveis, contém somente 2 ou somente uma, a gente obtém o esboço do plano traçando a reta que tem aquela equação, e depois, a partir da reta, obtendo o plano. Então, eu vou colocar aí, né, no meu gráfico, a reta z igual a x, e a partir dela, a gente vai obter o plano. Muito bem. Qual é a posição da reta z igual a x? Por exemplo, x igual a y, eu iria para o plano xy e colocaria ela aqui, né?
na metade do plano XY, estaria a reta y igual a x. A reta z igual a x, para obtê-la, eu vou para o plano zx, e z igual a x vai estar aqui na metade, né? Na metade do plano zx. Essa é a reta z igual a x. Consequentemente, o plano z igual a x seria um plano nessa situação, né? Uma chapa que lá no plano y igual a zero passa exatamente na metade, né? Na metade do plano y igual a zero, ou zx, tanto faz. É evidente que a gente não tem um sólido ainda, né? A gente tem a face da esquerda, que é o plano y igual a zero. Tem a face posterior, que é o plano x igual a zero. Tem essa chapa, que está parecendo uma rampa, que é o plano z igual a x, né? E agora a gente vai colocar o cilindro, né? Z igual a 1 menos y2. Vai colocar o cilindro z igual a 1 menos y2. Eu vou somente refazer uma coisa aqui, porque vai ficar ruim da gente colocar aqui o cilindro, vai ficar ruim de enxergar a interseção. E aí eu vou fazer, deixe-me ver como é que é melhor. Talvez seja melhor assim. Colocar o eixo X mais pronto. Nessa situação aqui. Nessa situação, certamente a gente vai conseguir fazer um gráfico que vai favorecer a gente enxergar a interseção do cilindro com o plano z igual a x. Então, a gente vai colocar o eixo x aqui, e vai colocar o plano z igual a x um pouco mais em pé, para favorecer a visualização. Ok? Pronto. Vamos ficar assim. Então, nós temos aqui o plano para identificar os planos do enunciado, né? Aqui o plano y igual a zero. Aqui o plano x igual a zero. Aqui o plano
Z igual a X. E agora vamos colocar o cilindro. O cilindro Z igual a 1 menos Y2, a gente já trabalhou com ele, né? Se a gente imaginar aqui eixo Z e eixo Y, Z igual a 1 menos Y2 é uma parábola, né? Com concavidade voltada para baixo, porque o termo de y ao quadrado tem coeficiente negativo, e, evidentemente, né, quando y é 0, z é 1, é o ponto de máximo dela, e quando z é 0, y é mais ou menos 1. Então, eu tenho uma parábola nesse sentido. E aqui seria menos 1, e aqui seria 1. Claro que, como o nosso sólido está no primeiro octante, y e z são positivos, então nada disso interessa, mas apenas essa parte que está no primeiro quadrante do ZY. Então, se a gente for colocar aqui, né, o nosso cilindro, a gente teria aqui o cilindro Z igual a 1 menos Y2, ficaria numa posição mais ou menos assim, e esse cilindro seria, evidentemente, puxado para frente, ele deixaria um traço aqui, e no plano Z igual a X, quando ele batesse, ele deixaria um traço desse tipo, né? Porque ele estaria vindo para frente e deixaria um traço desse tipo. Esse, então, seria o nosso sólido. Esse aqui seria o nosso sólido. Dá para perceber, né, que a gente agora tem uma situação mais complicada do que a anterior, porque eu não posso agora dizer vou resolver a primeira integral em Z para depois cair numa integral dupla em x e y. Por que eu não posso dizer isso? Porque onde é que eu vou obter a variação de x e de y se eu não tenho nada no plano x, y? Não tenho região no plano x, y. Bem diferente da situação anterior. Na situação anterior, a gente tinha um sólido onde existiam aqui 3 partes dele e a quarta parte estava aqui. Então, ele tinha uma base aqui. Portanto, nós medimos o Z e depois resolvemos uma integral em x e y, porque tínhamos uma região no plano x, y, que era a base do sólido. Agora não. Agora não. Não temos base nenhuma no plano XY.
Isso significa que a gente não vai poder resolver a primeira integral em z, simplesmente porque depois não vai ter variação de x e y para a gente obter e resolver a integral dupla. A gente vai ter que modificar a estratégia. Né? A gente vai ter que modificar a estratégia. Então, ou se a gente não vai poder fazer a primeira em z, porque depois não tem como fazer a dupla em x e y, a gente tem que decidir. Ou faz a primeira em y e depois a dupla faz em x e z, ou faz a primeira em x e depois a dupla em y e z. Esse é um problema para a gente decidir. E o que é pior, né? É que a gente tem que ter uma vista boa, né, para ver as variações. Então, vou dizer a vocês aqui um bom caminho. Os dois são mais ou menos equivalentes. Né? Mais ou menos equivalentes. Primeiro, lembrando, nós vamos, se eu chamar esse sólido aqui, né, de L, nós vamos resolver o seguinte problema. O volume de L será integral tripla de dx, dy, dz. Por quê? Porque se o meu problema é de volume e eu vou resolvê-lo por integral tripla, eu vou considerar a função como sendo 1. Só que antes, nós dissemos, né, que essa integral iria ser resolvida na seguinte ordem. Integral dupla sobre d em x e y, e aqui dentro a gente colocou a integral em relação a z. Eu fiz a primeira em z para depois cair em x e y. Agora, esse raciocínio está descartado. Não dá para pensar em resolver esse problema dessa forma. Porque eu posso até fazer a primeira em z. Mas eu depois não tenho onde integrar em x e y. Portanto, vamos dar a seguinte sugestão. O que a gente vai fazer aqui é, por exemplo, resolver a primeira em y e depois vamos cair numa integral em x e z. Vamos raciocinar assim. Então, em vez de colocar as setas verticais de baixo para cima para obter a variação de z, como a gente fez no problema anterior, a gente vai colocar as setas da esquerda para a direita, né? Porque a nossa primeira integral é em y, então nós vamos colocar as setas da esquerda para a direita para obter a variação de y. E depois verificar no plano XZ qual foi a região que ficou
para a gente calcular a integral dupla subsequente. Tá? No caso anterior, como a primeira era em Z, colocamos as setas de baixo para cima. Agora, como a primeira é em Y, vamos aqui colocar as nossas setas da esquerda para a direita para determinar a variação de Y, já que Y no R3 é o eixo que cresce da esquerda para a direita. Aí eu vejo que as setas estão começando lá no plano ZX, onde Y é 0, e todas elas batem nessa casca curva que corresponde ao cilindro. Né? Nessa casca curva que corresponde ao cilindro. No cilindro, quanto vale o nosso Y? Lá atrás, Y é 0. No cilindro, Y vale raiz quadrada de 1 menos Z. No cilindro, o cilindro é Z igual a 1 menos Y2, tirando o valor de Y, raiz quadrada de 1 menos Z. Então, essa é a variação de Y. Ele sai do plano ZX, onde ele é 0, e bate nessa parte curva, que é o cilindro, onde ele é raiz de 1 menos Z. Então, eu tenho o Y aqui variando de 0 até raiz de 1 menos Z. É evidente que essa integral não tem problema nenhum. Integral de dy é y. De 0 até essa raiz vai dar a raiz. Então, o que eu tenho aqui, vamos diminuir aqui um pouco a figura. Eu tenho aqui, então, que resolver agora a integral dupla sobre D. Esse D não está no plano XY, né? Está no plano XZ, da raiz de 1 menos Z dx dz. É isso que a gente tem que fazer agora. Essa foi a integral dupla que ficou para ser resolvida e, consequentemente, fornecer o volume
volume do sólido. Na verdade, essa parte aqui a gente pode tirar, porque foi só para mostrar que aqui, nesse caso, esse raciocínio não iria funcionar. E a gente vai, então, vai subir isso para cá. E vamos resolver essa integral. Como o nosso domínio de integração é no plano XZ, eu olhando daqui, dá para dizer o que é que eu tenho ali no plano XZ. No plano XZ, para poder obter a variação de X e de Z, no plano XZ eu tenho uma figura desse tipo. Aqui o eixo Z, aqui o eixo X, essa reta é a reta Z igual a X, né, que nós traçamos aqui para gerar o plano, e essa aqui de cima, que eu estou colocando aqui, né, é justamente a interseção do cilindro, aqui, Z igual a 1 menos Y2, com Y igual a 0. Então, essa reta aqui é Z igual a 1. Né? É justamente, ela nasce quando o cilindro passa por Y igual a 0. Como a equação do cilindro é Z igual a 1 menos Y2, essa reta é Z igual a 1. Se a gente quiser, já pode até colocar também aqui o valor de X, que certamente será 1, porque eu tenho Z igual a 1, a reta é Z igual a X, então aqui também tenho X igual a 1. E a minha região D é precisamente essa região triangular.